Pedro Lourenço está diante de uma decisão de 300 milhões de reais. E não é sobre reforço, é sobre onde o Cruzeiro vai jogar. De um lado, a Minas Arena cobra essa cifra para ele assumir de vez os direitos do Mineirão. Do outro, surgiu uma proposta de construir um estádio novo, do zero, em outra cidade. Hoje eu vou te mostrar os dois caminhos, o que pesa a favor e contra de cada um. E por que uma dívida de 600 milhões de reais pode ser o fator que decide tudo isso. Antes de continuar, me responde aqui nos comentários. Se você fosse o Pedrinho, pagava os 300 milhões de reais pelo Mineirão ou apostava no estádio novo em Nova Lima? Deixa seu palpite aí embaixo. E se você curte acompanhar os bastidores financeiros do futebol brasileiro, deixa o like nesse vídeo agora e compartilha com aquele amigo celeste que também quer saber para onde o Cruzeiro está indo. Isso ajuda muito os gigantes do futebol a continuar trazendo esse tipo de apuração para vocês. Vem comigo! Vale lembrar como funciona hoje a relação entre o Cruzeiro e o Mineirão. O estádio não pertence ao clube. Ele é administrado pela Minas Arena, concessionária responsável pela exploração comercial do estádio desde a reforma para a Copa de 2014. Cruzeiro e Atlético MG mandam seus jogos ali, mas pagando pelo uso, dentro de um contrato de concessão que tem prazo e regras específicas. E foi justamente a dificuldade de renovar esse contrato, que terminou no fim de 2025, que jogou luz sobre essa discussão toda. O Cruzeiro precisa, de um jeito ou de outro, resolver onde e como vai jogar seus jogos em casa a partir de 2026. Vamos à primeira opção. A mais direta, o próprio Pedro Lourenço revelou publicamente que a Minas Arena colocou um preço para repassar os direitos de exploração. Do Mineirão ao Cruzeiro, menos 300 milhões de reais. Ou seja, pagando esse valor, o clube deixaria de depender de terceiros para decidir sobre datas, eventos e uso comercial do estádio, e passaria a ter controle direto sobre a própria casa. É uma cifra gigantesca, mas que resolveria de uma vez um problema que se arrasta há anos: a dependência de negociações periódicas com a concessionária, sempre com risco de impasse, exatamente como está acontecendo agora. E vale entender por que esse tipo de acordo é tão valioso para o clube. Hoje, quem decide sobre naming rights, shows, eventos corporativos e boa parte da exploração comercial do Mineirão é a Minas Arena, não o Cruzeiro. Se o clube conseguisse assumir esses direitos, passaria a capturar diretamente receitas que hoje ficam, ao menos em parte, com a concessionária, menos o que, no longo prazo, poderia até ajudar a pagar o próprio investimento inicial. E a segunda opção surgiu de um jeito inesperado. O prefeito de Nova Lima, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, apresentou ao Cruzeiro uma proposta para construir um estádio próprio com capacidade para 40 mil torcedores, usando recursos que a prefeitura já teria disponíveis para esse tipo de investimento. Pensa no que isso representaria. Um estádio novo, construído já pensando nas necessidades comerciais e estruturais do clube, sem depender de concessionária nenhuma, menos o sonho antigo de qualquer torcida que vive na sombra de um estádio que não é dele. E existe uma lógica política clara por trás da oferta de Nova Lima. Uma cidade da região metropolitana ganhar um estádio de 40 mil lugares significa geração de empregos, movimentação econômica, turismo esportivo e visibilidade nacional. Tudo isso são argumentos fortes para qualquer prefeito querer atrair um projeto desse porte para o seu município, mesmo sabendo que vai dividir os holofotes com Belo Horizonte. Só que, apesar da proposta parecer um sonho realizado, Pedro Lourenço praticamente descartou a ideia do Cruzeiro construir um estádio sozinho. E o motivo é dolorosamente simples. O clube carrega uma dívida de 600 milhões de reais, herança de anos de desorganização financeira antes da chegada da SAF. Assumir um projeto de infraestrutura desse porte, mesmo com a ajuda de recursos públicos de Nova Lima, significaria comprometer ainda mais a capacidade de investimento do clube em outras áreas: elenco, base, o próprio tomografia computadorizada.
Pedro Lourenço deixou claro que, se esse projeto avançar, teria que ser numa lógica de parceria, dividindo custos e responsabilidades, e não como uma obra bancada unicamente pelo Cruzeiro. E isso mostra um amadurecimento importante na forma como a atual gestão trata grandes decisões financeiras. Em vez de embarcar de cabeça num projeto grandioso, só pelo valor simbólico, existe uma preocupação declarada em não comprometer a saúde financeira do clube a longo prazo. Uma lição que o próprio Cruzeiro aprendeu da forma mais dura possível, durante os anos em que quase foi rebaixado à Série C, justamente por causa de decisões financeiras mal calculadas. E aqui está um detalhe importante que ajuda a entender o real peso dessa decisão. Mesmo com a possibilidade de um estádio novo sendo discutida, Pedro Lourenço afirmou que não vê o Cruzeiro deixando o Mineirão. Na visão dele, o problema não é o estádio em si, é o custo de utilização que precisa ser ajustado. Ou seja, a opção de Nova Lima parece funcionar mais como carta de negociação e plano de contingência de longo prazo do que como um plano imediato de mudança de endereço. O que o Cruzeiro realmente busca no curto prazo é uma equação financeira mais favorável dentro do próprio Mineirão. E enquanto essa decisão maior não se resolve, o Cruzeiro precisou criar uma solução prática para não ficar sem estádio em 2026. Sem acordo fechado com a Minas Arena, o clube passou a solicitar ao governo de Minas Gerais o uso de datas que pertencem ao próprio governo dentro do contrato de concessão do Mineirão, especificamente. O pedido foi por 36 das 60 datas que cabem ao governo estadual. É uma jogada de bastidor inteligente. Em vez de depender só da negociação comercial direta com a concessionária, o Cruzeiro busca uma rota alternativa através do poder público para garantir minimamente onde vai mandar seus jogos, ganhando tempo para resolver a questão de fundo com calma, juntando as peças. Pagar 300 milhões de reais resolveria o problema de forma definitiva, mas exigiria um desembolso gigantesco de um clube que já deve 600 milhões de reais. Construir em Nova Lima daria autonomia total, mas em parceria, num prazo mais longo, e mudaria a geografia da torcida. E ficar no Mineirão, tentando renegociar o custo de uso. É o caminho mais conservador. E parece ser, pelo menos por enquanto, o que Pedro Lourenço prefere. Nenhuma das três opções é simples, e todas esbarram no mesmo obstáculo: o tamanho da dívida que o Cruzeiro ainda carrega. Resumindo, o Cruzeiro está diante de uma decisão que vai muito além de futebol. É uma decisão sobre patrimônio, dívida e o futuro de longo prazo do clube. Pagar pelo Mineirão, apostar num estádio novo ou continuar negociando dentro da casa que já conhece. Seja qual for o caminho, ele vai definir onde a Raposa vai jogar pelos próximos anos. Se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no Gigantes do Futebol e compartilha com aquele amigo celeste que também está de olho nessa decisão. Isso ajuda demais o canal a crescer. E não esquece de comentar sua aposta. O Cruzeiro paga, constrói ou fica como está? Até o próximo vídeo.